Hi guys! Vamos falar hoje de discurso direto e discurso indireto. É facinho, vocês vão gostar e tem muito nos textos do Enem e dos vestibulares. Olha só, a gente chama o discurso direto de direct speech e o indireto de reported speech. Mas Débora, o que é isso? Gente, discurso direto é o que eu tô falando com vocês aqui, ó. Né? O locutor com o interlocutor, tá sendo direto aqui, a minha palestra, minha aula, meu discurso é direto. E reported, vocês podem até se lembrar mesmo do repórter, né? O repórter ele vai entrevistar alguém e nessa hora é um discurso direto, mas se ele chega no jornal e fala assim, porque o presidente disse, ele está reportando o que alguém disse. O presidente disse que teremos uma recessão no próximo ano. Ele reportou esse discurso, ele trouxe esse discurso para a fala dele, ou seja, aquilo se tornou indireto. E é justamente isso que acontece aqui. Então, eles servem para descrever um evento ou uma ação que aconteceu ou repetir alguma coisa que alguém disse. E vamos ver isso em inglês. Por exemplo, direct speech. Laura came in and said. A Laura entrou e disse. E aí a gente tem um super indício de que a gente está vendo um direct speech, que são as aspas. Né? Em português também a gente usa o travessão para indicar que é uma fala, e aqui também as aspas. O que ela disse? I have a new car. She came in and said, I have a new car. Como que seria isso em reported speech? Ou seja, se eu não falasse assim, a Laura entrou e disse que ela tem um carro novo. Como é que seria isso? Laura came in and said that she had a new car. Veja que aqui não tem aspas, não tem travessão, ou seja, nenhuma dessas frases é exatamente o que a Laura disse. Apenas no direct speech a gente tem exatamente a frase dita pela pessoa que discursou. No reported speech a gente tem a frase que a pessoa que está contando o que a outra disse fala. Então aqui ela diz, Laura came in and said, a Laura entrou e disse que, a gente também já viu that, ela tem um carro novo, ok? E olha como ficou diferente. Quando é a Laura mesmo que diz, ela diz I have, no presente. Mas quando sou eu que digo para vocês o que foi que a Laura fez, eu digo she had. E had não é presente, né, gente? Porque a gente sabe que qual que é o presente aqui? Qual que seria o presente? Seria she has. Eu não posso dizer no reported speech, Laura came in and said that she has a new car. Eu tenho que dizer, ela disse que tinha um carro novo. Eu tenho que mudar o tempo verbal. E é isso que acontece de mais importante no reported speech, quando eu estou reportando a fala de alguém. Eu mudo o tempo verbal da frase direta. Aqui, de novo, eu posso dizer said or told. Laura told me she had a new car. Ok? Uma outra coisa legal de vocês perceberem é que geralmente quando a gente tem esse discurso indireto, reported speech, dois verbos são muito comuns. O verbo to say, dizer, e o verbo contar, to tell. Aqui eles estão os dois na forma do passado, né? Ou seja, I say, she says, mas no passado she said. E aqui também, Laura tells, no presente, mas no passado she told. Então, quando tiver alguém falando assim, ela me contou, ela me disse, vocês já podem saber que é muito provável que a próxima oração vai ser um reported speech, um discurso indireto contando o que foi que aquela pessoa disse. E olha só, aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês entenderem essa questão de mudar o tempo verbal. A gente tem uma aula de tempo verbal aqui na sala de estudo, espero que vocês já tenham visto. É uma das nossas primeiras aulas, tá? E ela é muito importante porque lá eu mostrei para vocês os verbos principais, como por exemplo o verbo to be. E o verbo to be, ele varia muito, ele é bem diferente no presente, no passado, no present continuous e por aí vai. E ele é um verbo que está muito presente nas questões. Então, por favor, assistam a aula de tempos verbais. Se tiver dúvida, volta lá. As nossas aulas são rápidas, são dinâmicas. Então, vocês podem voltar, assistir a aula rapidinho e vir para cá para continuar, beleza? Olha só essa tabela. De um lado, aqui, a gente tem o discurso direto, direct speech. E do outro, a gente tem o reported speech da mesma frase.
Então, se alguém vira e diz, I live in New York, e eu vou contar, eu vou dizer, she or he said, she lived in New York. O que era present simple, I live, virou past simple, she lived. Ok? Como que fica, então, se a frase for no present continuous, né? Que é alguma coisa que acontece agora, que é o gerúndio em português, né? She said, I'm living in New York. Aqui também entre aspas, foi exatamente essa frase que ela disse. I'm living in New York. Como é que eu conto para alguém que ela disse isso? She said she was living in New York. Então aqui era I am, aqui virou she was. Eu troquei de present continuous para past continuous. Olha essa aqui. She said, I have lived in New York for 5 years. Have lived em present perfect. Se eu for passar isso para o reported speech, eu vou passar esse verbo aqui para o passado e a gente vai ter o past perfect. Mesma coisa aqui, ó. I lived, she had lived. I will live, she said that she would live. Olha que interessante, quando a gente fala do futuro, a gente passa isso aqui para would, que é aquele, né, do gostaria, faria, né? Ela diz que viveria em Nova York até 2025. Então é isso que acontece quando a gente muda o discurso direto para o discurso reportado, né? Para o discurso indireto. A gente precisa mudar o tempo verbal. E por que é importante a gente saber essas coisas na hora de fazer a prova? Gente, muitos textos trazem citações de algo que um entrevistado disse, que um especialista no assunto disse, e aí vocês vão entender qual é a frase que ele disse diretamente e qual é a frase que aquela pessoa que escreveu o texto disse que aquela pessoa disse. E isso pode cair nas questões também, tá? Se vocês souberem identificar aquilo que foi o discurso principal do especialista, isso pode ser a chave para vocês resolverem alguma questão. E aí vou mostrar para vocês um texto aqui em que isso foi usado bastante. E vocês vão ver que essas táticas, né, de olhar, por exemplo, se tem aspas, se tem travessão, para saber se foi mesmo a pessoa que disse, a gente pode usar aqui. A gente não precisa ler o texto todo. Eu vou começar aqui, por exemplo, olha só. Primeiro, né? After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Então vamos lá. Blaze é uma palavra diferentona, que ela quer dizer um fogão, uma queimada, um incêndio, tá? Então o que aconteceu? Prison blaze, parece que teve um incêndio na prisão que matou, esse é um verbo que muita gente conhece, kills, né? Matou hundreds, centenas, aonde? Em Honduras, né? E aqui as Nações Unidas warn, alertam, a gente conhece, né? Warning on overcrowding. O que é overcrowding? Crowd é um montão de gente, é uma multidão. Over é quando as coisas passam, né? A gente não fala assim, I'm overdressed. Eu tô muito bem vestida para essa festa. Então, over, passei já passei do bem vestida. Aqui também, over é mais do que poderia ser. Ou seja, se crowd é um monte de gente, é uma multidão, over é que já passou do limite. Então, as Nações Unidas estão alertando que parece que tem mais gente do que deveria dentro das prisões, depois que um incêndio matou muita gente nas Honduras. Esse é o título desse texto. E aí, ele vem reportando o que aconteceu, né? A United Nations Human Rights Official today called on Latin America countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an overnight fire. Então aqui, ó, para quem não conhecia a palavra blaze, a gente tem aqui fire, que é o fogo, né? Jail, que é um sinônimo de prisão. Então a gente já tem aqui os indícios. Mais uma vez aqui, ó, que matou centenas de pessoas. E aí, a partir daqui, a gente tem alguém falando. Olha só, Antonio Maldonado, Human Rights Advisor for the UN System in Honduras. Qual que seria a palavra que talvez a gente não conheça aqui? Advisor. Advisor, to advise, é para dar conselho, né? Então, ele é um conselheiro das Nações Unidas.
E olha só, he told. Falei para vocês que quando tinha discurso ia ter o verbo tell e o verbo say? Tá aqui, ele contou. Então o Antônio Maldonado contou para quem? Para o rádio das Nações Unidas, né? Para UN Radio, quando? Today. O quê? O que ele contou? That overcrowding may have contributed to the death toll. Ou seja, que a quantidade de gente que tinha passado, né, do normal nessa prisão pode ter contribuído para o número de mortos. Isso aqui, gente, é o discurso indireto, é o reported speech. O autor desse texto está dizendo que o Antônio Maldonado contou algo para a rádio. E aí, logo em seguida, a gente tem o quê? As nossas belíssimas aspas. Olha só, o que a gente pode concluir? Que essa frase foi dita exatamente dessa maneira em discurso direto pelo Antônio Maldonado. Olha só. But we have to wait until a thorough investigation is conducted, so we can reach a precise cause. But we have to wait, nós temos que esperar, né? Until, até que, essa palavra aqui, ó, quer dizer completo, tá? A thorough investigation, uma investigação completa, é conduzida. Olha uma palavra amiga que parece com português pra gente se lembrar. Então ele precisa esperar uma investigação para saber precisamente qual foi a causa disso tudo, né? The precise cause. He said. Mais uma vez tem aqui o verbo to say, que indica o discurso. E dessa vez, como estava entre aspas, foi um discurso direto. Olha aqui, temos mais aspas, mais um discurso direto. But of course, there is a problem of overcrowding in the prison system. Claro que tem um problema de overcrowding no sistema prisional. Not only in this country, não somente nesse país, but also in many other prisons in Latin America. Isso também foi discurso direto do Antônio Maldonado. Então a gente conseguiu entender algumas coisas que ele disse, não é verdade? Ele falou que o fato de ter muito mais gente do que podia dentro da prisão contribuiu para o número de mortos, mas que eles precisam ainda investigar para saber qual foi a real causa do acidente acontecido e que ter muita gente nas prisões, mais do que o possível, é um problema em vários países da América Latina. Essas foram as coisas que ele disse, né? That he told, that he said, ok? E com certeza essa é a chave para responder as questões que viriam depois. Você pode conferir a gente resolvendo essa questão, a gente vai resolver junto essa questão nas nossas outras aulas aqui da sala de estudo. Até a próxima!